Estamos de volta com o Vá Bem no Enem, um programa de domingo para você. Ei, Domingão, viu? Que massa, você é aluno na hora dessa. Como diz o professor Wagner Filho, Deus está vendo. Agora teremos as dicas dos alunos que já passaram e que tem muito a ensinar para vocês, e também o bate-papo com os professores. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o meu amigo Marco Antônio. Vamos lá. Cara, no ano passado, muitos alunos disseram que o Enem, na parte de matemática, foi assim, um nível um pouquinho mais baixo que anos anteriores. Sim. Você achou isso? E o que é que você espera desse ano? A prova, na realidade, ela mede muito os conhecimentos com os quais a gente vai até novembro. Então, pode ser que algumas pessoas achem mais difícil, mais fácil, mas o próprio TRI, ele faz com que a prova tenha aproximadamente o mesmo nível de proficiência. Mas eu creio que deve vir logaritmo, deve vir matriz, a gente estava discutindo isso, um tronco de cone, um tronco de cilindro também deve vir, muita aritmética, alô você, questão de base numérica, ordem de grandeza, notação científica, se vier uma das questões mais fáceis da prova. E eu creio que a prova de matemática ela deva ser usada por você como trampolim, porque você não deve esquecer que toda vez que você acaba 45 de matemática, ainda tem que subir mais uma montanha de 45 questões chamada ciência da natureza. Então, acho que a prova deve vir tranquila, mas com muita atenção sempre. Você falou em 45. Agora eu lembrei da Marina, né? A Marina, uma ex-aluna nossa que está fazendo medicina na USP. Só. E ela acertou quantas questões, Wagner, no ano passado? 45. Só? De quantas? De 45. Que coisa chata, hein? Que coisa, né? Coisa chata. Muito chata. Eu só ver o país que eu acho que a prova do ano passado não veio mais fácil. Também acho que não. Eu acho que a galera tá mais preparada, sabe? O pessoal conhece mais o Enem, então, como o pessoal tá estudando mais, a concorrência tá aumentando cada vez mais, então essa nota de corte, ela vem aumentando também. Eu creio que 2015, talvez para mim, foi a prova mais difícil do Enem. Teve várias questões pontuais que foram bem diferentes, né? Questão de amortização, aquela questão do logaritmo conhecidíssima, né? Então, assim, mas de lá para cá, foi a prova normal. A prova do Enem é uma prova normal, como o Marco disse. O próprio INEP tenta fazer o que seja... O pessoal diz, acho que o PPL é mais fácil, mais difícil. É porque nós colocamos nas listas as questões mais difíceis. Então, muitas vezes acham que o PPL é a prova mais difícil do que o Enem normal. Não, não é. O nível é o mesmo, né? Agora a galera tá mais preparada. A gente sente isso em sala de aula, que o público, né, ele tá mais preparado para essa prova. Ele conhece muito mais o Enem, então certamente a prova fica um pouco mais... um nível mais elementar para cada um deles. E a galera que estuda lá com a gente, você ainda testa os meninos todos os dias, né? Com os mini simulados, né? Depois das aulas, eles são testados com os mini simulados. Leonardo, a matemática básica, realmente ela é preponderante no Enem ou não? Cara, eu sempre costumo falar que o aluno de Enem, para ele ter uma nota acima de 800, ele tem que ser coerente. O aluno tem que ter uma coerência pedagógica. Porque imagina, o cara acabou de errar uma questão de regra de 3 simples, mas ele acertou uma questão de logaritmo. Qual o sentido que isso faz? Ou seja, se a gente dividir o Enem em camadas, em questões fáceis, medianas e difíceis, o aluno ele tem que ter uma coerência pedagógica. Então, a matemática básica nem sempre são as questões difíceis. Entenda, o que é matemática básica? Não são as questões fáceis. São assuntos satélites. Então, eu poderia enumerar aqui MMC, MDC, eu poderia falar de razão e proporção, com velocidade média, escala. Cuidado com escala no Enem. Geralmente vai ter escala linear, volumétrica ou superficial. São as questões de lógica, são as questões de gráfico, são as questões de um pouquinho ali de matemática financeira, porcentagem. Esses assuntos são assuntos satélites, não são assuntos fáceis. Matemática financeira foi a questão mais difícil da prova do ano passado, mas é uma matemática básica, entendeu? Então, assim, o que é que o aluno ele tem que focar? Ele tem que focar nos assuntos de matemática básica e matemática intermediária. O que é que o aluno ele deve olhar para a questão e pular, para ele ter uma estratégia certa? Até eu falo, o aluno ele tem que ser coerente. Então, entende, tu chegou na questão de probabilidade, que o Marco Antônio fez, é uma questão difícil. Sempre são questões difíceis. Então, o aluno ele vai ter que pegar aquela questão, em vez dele ficar obcecado em fazer ela, ele tem que pular. Mas ele não é para pular para marcar qualquer uma resposta aleatória. É para ele pular para depois ele voltar para a questão e fazer ela com mais calma. Por quê? Porque essa questão, o nível dela é bem acima. Então, tu tem que fazer todas as questões medianas e fáceis. Só um dado, Clemilson, em relação ao passado, se a gente pegar os microdados do Enem, a questão mais fácil da prova foi aquela questão, Wagner, que tu subia e ia para a terceira cadeira no cinema, se não me engano, era no cinema. Só que essa questão teve 74% de acerto na prova amarela. Por quê?
porque ela estava no começo da prova. Só que ela teve só 47% de acerto na prova azul. Por quê? Porque ela está no final. Isso me diz muito sobre estratégia, porque o aluno ele fica obcecado em fazer a prova do Enem, só que se ele fizer todas as questões de forma obcecada, ele acaba perdendo as fáceis e acaba sendo incoerente. Professor Leonardo, eu também sou professor de linguagens. O que você falou, eu nunca tinha percebido. Porque como a prova do Enem são várias cores, eu nunca tinha visualizado isso. Dependendo da posição que a questão está, ela pode ter um índice de acerto maior ou menor, devido ao aluno não estar organizado. Por exemplo, Marco Antônio, na prova de linguagens, as questões da habilidade 21, que falam sobre mudança de comportamento, criação de hábito, elas tendem a ser as questões mais fáceis. Tendem. Obviamente, pode ter uma questão que seja difícil. Na matemática, tem alguma tendência assim, para questões de alguma habilidade ser mais fácil ou mais difícil, ou não? Tem a habilidade H7, que é a habilidade que prevê que você descubra o comportamento geométrico das figuras, que é basicamente dizer se é trapézio, se é retângulo. A pessoa ela vai identificar quais são as figuras. A habilidade H21 ela é a mais difícil que tem, que trata de montar as funções, que geralmente são as mais difíceis. A habilidade H6 ela trata de reconhecer movimentos no plano, transformar movimentos tridimensionais e bidimensionais. E a habilidade H2, que é reconhecer padrões numéricos. A pessoa ela tende a acertar mais questão de análise combinatória, por incrível que pareça, do que de função de segundo grau hoje em dia. Então, hoje em dia, na escala de proficiência, essas habilidades elas são fáceis. E as 3 habilidades da competência de gráfico-tabela, principalmente que é aquela de fazer inferência no gráfico, e as de estatística, quando ele trata de média, moda e mediana, que é a 24 e a 25, se eu não me engano. E se a gente analisar dentro de um mesmo tópico, mesmo assunto, probabilidade, por exemplo, né? O ano passado eram 4 questões de probabilidade, então com certeza vai cair. Aí teve uma questão muito fácil e teve 3 mais ou menos. Na prova voltando para 2015, a prova amarela, por exemplo, tinha uma questão de probabilidade que era muito fácil. Era 20 sobre 100. Ou seja, o cara pega 20 sobre 100, estava no começo, na última prova amarela, no caderno amarelo era a última folha. E no caderno era nas primeiras. Então, assim, certamente muita gente nem leu essa questão. Então, perdeu uma questão que era de nível até elementar, até fácil de ver e responder. Então, por exemplo, o que o aluno tem que hoje ser mais cirúrgico nesse estudo dele, final. Um mês para a prova, o que eu preciso estudar? Principalmente a fraqueza dele. Então, ele tem que entender qual é a minha fraqueza. Eu fazendo simulados, eu vou entender, poxa, dentro daquele assunto lá, sei lá, probabilidade. Eu entendo o que é probabilidade, eventos, espaço amostral, né, favoráveis, possíveis, eu entendo isso, mas eu não sei aplicar isso nas questões. Reconhecer quem é favorável. E o aluno, não adianta hoje, o Leonardo vai dar uma estratégia para o aluno, eu vou dar outra, o Marco vai dar outra, né? Mas ele tem que entender qual é a melhor estratégia para ele. Exatamente. Então, às vezes o treino... É muito subjetivo. É muito subjetivo. O treino para um não é o mesmo, não tem esse modelo que vai servir o modelo para todo mundo. Mas tem um padrão, que você tem que entender qual é esse padrão. Eu reconheço o Enem, sei o que vai cair na prova, os alunos que realmente estudam, eles sabem o que vai cair na prova, então você tem que focar naquilo que é mais importante hoje, focar naquilo que é mais importante. Até porque, só um dado, a questão mais difícil da história do Enem, estatisticamente falando, é de 2019, que é da catraca, e é uma questão de proporcionalidade. Inversa, né? Inversa, entendeu? É a questão mais difícil da história do Enem. Mas essa questão, os alunos não entendem bicicleta. Ele não sabe o que é coroa e o que é catraca. Eu respeito. Você saberia, né, Wagner? Você saberia. Para mim é mais fácil entender. Então, ou seja, depende do contexto que o aluno está inserido. Exato. Se o aluno não sabe aquilo... Só um minuto, Clemilson. Para mim, a galera, eu estava até discutindo hoje em sala com os alunos, e a galera falando, né, que redação, a outra matéria era mais importante. Para mim, eu acho que eu sou bem sugestivo de falar, a matemática é a matéria mais importante. Depois da linguagem. Porque assim, o que é que eu falo? O aluno de redação, geralmente o aluno, redação não mede competência de aluno, no sentido de, tem aluno, que a gente sabe que tem aluno que tem um nível mais baixo, que consegue tirar 900 e pouco de redação. Mas o aluno que tem uma competência bem baixa, ele não consegue tirar uma nota boa em matemática, uma nota acima de 800. Não deixa de ser verdade. Então, entende, se a gente fizer 30 pontos em linguagens, tu vai ficar ali em torno de 650. Se tu fizer 30 pontos em matemática, tu vai ficar em torno de 800 pontos. O mesmo 30 pontos gera 150 de diferença. Se tu pegar 150 e dividir por 5, dá 30 pontos a mais na tua média. Ou seja, a nota de matemática, ela eleva muito a nota final do aluno. Uma dúvida de um leigo. Muitos alunos, assim, eu reconheço que a parte de linguagens, que é muito interpretativa, ela é importante em todas as provas, sobretudo na prova de humanas.
Também eu sei que na matemática, se você não souber interpretar a questão, você muitas vezes pode perder por causa disso. Mas eu queria saber a importância da matemática, por exemplo, a prova de física. Bom, a primeira habilidade da matriz de CN é justamente interpretar fenômenos ondulatórios. Então, quando a gente interpreta fenômenos ondulatórios, tubo aberto, tubo fechado, a parte de MHS, a pessoa só vai entender essa parte de física, por exemplo, se ela entender o que o Wagner viu na questão dele. A primeira habilidade é de ondulatória na matriz de CN. Então, se não entender o que o Wagner está vendo hoje aqui, ele não vai fazer questão de ondulatória. Mas a matemática básica, que o Leonardo estava falando, ela está em todas as áreas. É. Ela está, inclusive, na linguagem. Tá. Assim. Ela está, inclusive, Já na analisamos humanas, mapas já na linguagem. em humanas, em especial na Diferença entre número e geografia. numeral. Você não, a gente não vai nem falar na biologia. Então, essa matemática básica não é importante só para a matemática, mas é importante com todo o contexto da prova. Então, o aluno, ele tem que entender que essa matemática ela não é o vilão dele. Ela tem que ser a parceira. Certo. Então, onde eu estou na minha fraqueza, eu tenho que focar na minha fraqueza. Eu sou fraco em matemática, então eu tenho que focar nisso aqui para resolver esse problema. Porque a matemática, e muitas questões, ela é bem lógica. Por exemplo, o ano passado caíram 2 questões de PA, mas se o cara parar para analisar, ele não precisa ter uma aula de PA para responder a questão. Como tem lá de PG, que era da profundidade lá do lago, né, e aquela luminosidade. Uhum. Se ele entender essa sequência que estava tendo lá, tinha um padrão do negócio. Não precisava de nenhum conceito extravagante, né, sobre PG. Porque se eu entendesse como é que a sequência estava lá, dava para gabaritar a questão. Então ele pensa, pessoal, como toda prova, tem que ser feita de maneira lógica. Não é assim, do Neida aparece um negócio. Até na hora de você não sei qual é a resposta, mas analisar com a alternativa que faz sentido, pelo menos. Isso. Poxa, aqui está muito distante. Eu olho aqui, eu fiz a questão hoje de áreas e probabilidade, que eu olhava que tinha uma área preta e uma área branca. Eu estou vendo que a área preta era maior. Então a probabilidade de cair a área preta é maior do que a área branca. Então, de pegar uma resposta acima de 50%. Só tinha uma. Interessante. Não tinha fazer. Puxando aqui o que o Léo falou, eu achei interessante, né? Porque o aluno, eu vou falar dos cursos lá que a gente tem lá no CPC, por exemplo. O aluno, ele chega com uma nota, como já vi vários, sei lá, 600 em redação, faz um curso, em um ano ele consegue atingir 980, né? Vários cards já botamos alunos desse tipo. E os alunos chegam na matemática triplo X, que é um curso fantástico, os 3 melhores professores de matemática do Piauí, certo? É muito mais complicado ele sair de um 600 em matemática para um 900 em matemática, porque realmente é bem mais complexo. É isso? É porque a matemática, ela é a matemática a básica que muita gente falta pra galera. Então, se eu não entendo regra de 3 é vida. Se eu não entendo a regra de 3, dificilmente eu vou entender as outras coisas. Se eu não entendo até tabuada, vai ser muito sofrido fazer a prova. Por isso que eu falo, a primeira aula de qualquer curso de matemática ou qualquer coisa de matemática seria de expressão numérica. Cara, é incrível o quanto o aluno ele tem dúvida em expressão numérica. Às vezes quando vai pro colchete, parênteses, às vezes ele não sabe. Então. Aí ele fica aperreado. Ou seja, a primeira aula de qualquer matemática deveria ser expressão numérica. Eu creio que a primeira coisa que o aluno deva saber no curso de matemática é português. Domínio da linguagem, que é justamente o DL que aparece lá na matriz, porque é impressionante a quantidade de aluno que não sabe o que um verbo transitivo direto indica, o que uma oração subordinada tem a ver com o X do vértice, mas sem nem com o Y do vértice. Tu sabe negócio de verbo transitivo. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Então, a gente pode dar uma dica para a galera que está em casa, em pleno domingo. Eles podem, por exemplo, hoje à tarde, pegar um simulado, ou então, melhor ainda, uma prova do Enem antiga de matemática. Pega as 45 questões e faz em 2h30, né? Ele vai fazer. Ele tem como reconhecer na questão qual era o conteúdo que está faltando e aí ir atrás disso? Ou é complicado para um aluno conseguir, sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda de um professor, descobrir qual é o conteúdo? Eu acho que é bom de ter uma orientação. Mas tudo na vida. Bom. Tudo na vida. Se você for sozinho, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, quando você tem alguém do seu lado para lhe ajudar, lhe ajudando nesse aspecto, o aluno ele precisa entender, ele tem que ler a questão e já saber qual é o assunto. Sim. Poxa, eu vi uma questão que isso faz toda a diferença. Então, eu já sei qual é o assunto. É uma questão que eu tenho que fazer uma contagem. É análise combinatória, já sei qual é o assunto. Aí, dentro desse assunto, existe um mundo dentro do assunto. Então, ele focar hoje, em especial, naquilo que é na dificuldade dele. Isso é muito individual. Agora, chegou nessa reta final, né? Você também não pode entrar em desespero. É focar naquilo que é mais importante.
aquilo que provavelmente vai cair poucas questões, eu não vou focar muito nisso. Mas matemática básica, geometria é importante. Razão e proporção. Só nisso. O tempo é extremamente importante, porque às vezes o aluno ele passa 3 horas na prova de matemática. Cara, se tu passar 3 horas na prova de matemática, só vai sobrar 1h30 para a prova de natureza, porque meia hora tem que ser gabarito. Verdade. Então, essa questão do tempo, ela é muito importante. O aluno tem que fazer a prova de matemática em 2h30. Então, se ele passar disso, ele tem que treinar essa questão do tempo também. Meu amigo Marco Antônio, eu queria agora que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, em pleno domingo. O que você pode falar para a galera mesmo, a galera de todo o Piauí, quiçá do Nordeste, mas em especial a galera do SEV Colégio e do SEV CPC Vestibulares. Você está preparado, você foi preparado pelos melhores, você teve a melhor preparação em matemática, teve a melhor preparação em CN, em todas as áreas de conhecimento. Você vai conseguir, e nós aqui do SEV CPC estaremos ao seu lado em todos os momentos, do momento que você vai começar até o momento que você vai ler o seu nome no listão. Tamo junto. Wagner? Eu acho que se Deus colocou na sua cabecinha, deu a sua visão, que você será aprovado esse ano, ele deu a visão, ele vai dar a aprovação. Eu acho que nesse momento é muito mais tranquilidade do que qualquer outra coisa. Então, não é só ter um intelecto saudável para a prova, mas eu acho que o emocional hoje faz muita diferença. Então guarda o coraçãozinho que vai dar certo porque Deus está vendo. Léo? Cara, eu acho que essa etapa final ela é muito importante para o aluno. O aluno, às vezes, ele não se preocupa, ele se preocupa em fazer muito simulado, em fazer muita questão, e ele acaba não priorizando 2 coisas, tanto a cabeça quanto o corpo. Aí, às vezes, o cara não come bem, não se alimenta bem, ele pode chegar na prova e ter algum problema físico. Ou se o cara não estiver dormindo bem, ele estiver ansioso, ele estiver muito preocupado, o nível de cortisol, a galera que é mais da biologia, quando o nível está muito alto no corpo, pode ser que atrapalhe alguns aspectos metabólicos aí. Então, a dica que eu te dou é ter muita tranquilidade. Vocês foram preparados pelos melhores professores de Teresina. Tenho certeza que a galera do SEV CPC tem a melhor equipe de professores. Eu conheço a equipe de matemática, então é certeza que vocês tiveram aula pelos melhores professores de Teresina. Então, vai dar muito certo. Toda a minha energia positiva, toda a minha positividade para ti e chama a gente pro churrasco. Galera, a gente encerra por aqui a parte de matemática, mas já fica o convite para os nossos próximos programas, né? Dia 20, 26 e 27 de outubro. Ainda tem natureza, tem humanas, tem linguagens. E também, daqui a pouco não, agora, assistam as dicas de quem já passou. São ex-alunos, que foram alunos de vocês, que conseguiram êxito, né? A grande maioria consegue aprovações gigantes. Falamos da Marina, por exemplo. Marina teve 10 aprovações para medicina, entre elas, primeiro lugar, medicina UFT, primeiro lugar, medicina Lavras, que é em Minas Gerais, e faz medicina hoje na USP. Galera, então conto com vocês. Dê um tchauzinho aí, galera. Falou, galera. Então, próximo domingo, estamos juntos com natureza. Valeu, 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 valeu. A galera da matemática já foi embora e agora você vai assistir as dicas de quem já passou. Roda o VT. Eu sou Marcos Rian, ex-aluno SEV. Atualmente sou estudante de medicina do 3º período da Universidade Federal do Piauí e além disso também passei em outros vestibulares. Eu fui primeiro lugar em medicina na UESP e também na Federal do Tocantins. E para falar um pouco sobre essa rotina de estudos agora nesse período final, nessa reta final para os vestibulares, eu considero que esse tempo é um tempo de alinhamento, né? Quando eu estava prestando vestibular, o que eu notei era que algumas coisas davam certo, né? Por exemplo, aquela rotina de responder simulados e estar sempre anotando os erros das questões que você está errando, analisando o padrão de questões que você está com déficit. Poxa, eu estou errando isso aqui porque realmente nisso aqui eu não estou entendendo o conteúdo. Não, eu estou errando isso aqui porque eu falhei por um déficit de atenção e tudo. Então, essas questões elas são importantes de serem analisadas agora. Agora é um tempo de revisão, agora é um tempo realmente de alinhamento para a prova que você vai prestar aí nesses meses subsequentes, né? Tanto para o Enem quanto para outros vestibulares específicos de universidades, né? Eu acredito que não seja mais um tempo de estar se preparando de maneira conteudista, né? De ainda estar se preparando para os conteúdos, de ainda estar naquela fase de resumo, não. Agora eu acredito que é um tempo realmente de questões, é um tempo realmente de alinhamento com os professores, de conversa com os professores da sua escola, de alinhamento sobre as questões que você ainda está errando em simulado, é um tempo realmente de foco em questões em simulado. Eu acredito que quando você fortalece essa rotina de estar na prática realmente,
fazendo redações, conversando com seus professores de redação, realmente ali de cara com seu professor, analisando sobre as questões que você pode melhorar, sobre onde você ainda está perdendo ali, realmente esse é um tempo de alinhamento. Eu acredito que esse é o fator principal para que você consiga êxito aí nesses próximos meses nos vestibulares que você vai prestar. Então, essa é a minha dica realmente para as pessoas que vão prestar vestibular, desejando muito sucesso e desejando realmente uns ótimos resultados e a realização de todos os sonhos das pessoas que vão estar prestando vestibular. Oi, meu nome é Sofia Alen Carmelo, sou estudante de Medicina da UFP. Estou fazendo atualmente o 2º período e eu passei no Enem de 2023 na 5ª posição. Tá chegando a reta final do Enem e esse é um momento de muita ansiedade, muito desespero em que as pessoas não estão sabendo muito o que fazer. Na minha experiência, o que mais ajuda em questão de estudo nessa reta final é o foco em questões. Esse foco realmente de você ver as questões do Enem, as provas mais recentes, conseguir se familiarizar com esse tipo de questões e ver quais são os seus principais erros e principalmente começar também a revisar suas redações, conversar com seus professores de redação para ver o que você pode melhorar e o que você ainda está errando para essa reta final. Nessa questão de conteúdos em geral, conversar com os professores é muito relevante para você entender quais são os assuntos que são mais importantes, você dar um enfoque maior nessa reta final e você ver o que você pode melhorar. Mas, além dessa questão do estudo, nesse momento que a gente está se aproximando do vestibular, o psicológico conta muito. Então a ansiedade vai estar muito maior, você vai estar se sentindo muito mais nervoso e isso pode ser levado para a prova. Então é importante você dar uma desacelerada um pouco no ritmo de estudos, continuar na constância, mas diminuir um pouco e relaxar com os amigos, com a família, tentar relaxar durante esse período. Além de que é muito importante você participar de revisões das suas escolas, e tudo mais que a escola possa oferecer que faça com que você consiga continuar nesse contato constante com as questões. E é isso. Esse foi o programa Vá Bem no Enem. Um domingão inteiro de muito conhecimento, com dicas de professores, dicas de ex-alunos. Galera, quer rever? Quer mandar para os amigos esse episódio? Vá no nosso canal do YouTube, Grupo Educacional SEV. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência de vocês. E um grande beijo, tchau, tchau, tchau. Lembrando, dia 26 e 27 de outubro, tem mais. Até o próximo programa, show! Vá Bem no Enem, oferecimento SEV Colégio, feito por mãos, corações e inteligências.